Nós somos o trigo, o restante tudo é joio. Graça e paz, meus irmãos. Estamos com mais um episódio do Um Papo de Crente e hoje, novamente na companhia de meu chegado aqui, do meu irmão JD. Cantor e compositor. Depois eu vou até, além do link dele, no final do vídeo eu vou botar um pedaço de um clipe. Nós gravamos, né? Lembra? Sim. Uma música interessantíssima, Vou Marchando. Depois você acompanha também o ministério que trabalhamos. E ele trouxe também, deveras, um assunto bastante interessante. O cristão e o seu devido testemunho. Depois da mídia. Vamos lá. Bom, de antemão começa o vídeo já passando a bola, tocando para ele aqui. Quem vai dar a ideia da temática vai ser ele. Uma observação também, antes de mais nada, Jota, se você me permite. Eu vi um título que achei deveras interessante, de um dos comentários que o pessoal colocou aí. E esse vai ser o próximo vídeo que iremos gravar, tá bom? Combinado. É de uma temática que ele deu, aí achei bastante interessante. Depois eu vou dar o nome dessa pessoa e falar a temática que ele deu e vamos conversar sobre. Bastante interessante. E a bola tá tocada para você. Vamos lá, deixa eu agradecer por mais uma oportunidade. E você que está conosco, eu já vou logo pedindo logo aí, vou invadir logo. Ah, like. Daquele velho like e é lógico, se inscrever no canal para você não perder Inscreve-se nenhuma das notificações a partir das postagens dos vídeos. Justo. Olha só, eu propus esse tema, né, e você vai poder participar conosco, né, que é justamente a gente entender nesse Um Papo de Crente hoje o que vem a ser o cristão e o seu sistema comportamental a partir dos seus relacionamentos interpessoal. E aí vai na questão do seu trabalho, na sua escola, ou seja, no colégio, na sua faculdade, na sua família, enfim, como é o seu comportamento em coerência com algum ser cristão. É um tema interessante porque, deixa eu dar um exemplo, e nesse caso, a ideia do vídeo é que a gente consiga convergir informações bíblicas, Sempre, né, sempre. e de conteúdo de conhecimento geral aplicado à nossa experiência empírica. Gostamos de falar sobre isso, sobre nossas vivências, né, no nosso cotidiano. É interessante a gente fazer esse concílio, essa convergência, porque aí a gente consegue sempre chegar em um consenso legal em relação ao entendimento prático da coisa, que eu acho que tudo passa por esse caminho. Tem, óbvio. Um adendo, é bom estar ciente que nem sempre não, nós não ensaiamos nenhum tema, nunca ensaiei com você. Sim. Eu só ensaiei um tema com o Givanildo no período, um tema, e essa é uma informação realmente do nosso ponto de vista, pegando e abordando o assunto sempre no mesmo momento que ele entrega aqui. Então o vídeo fica deveras bem realista, ele é bem verossímil, porque somos nós falando do ponto de vista daquilo que entendemos, porque muitas das vezes pode perder a linha do assunto também, né? Faz jus o tema, né, pessoal? Faz jus a questão de ser um papo. É um papo, real. É um papo. Então assim, chegou, o tema tá aí, você já participou. Sem ensaio. Inclusive, se você quiser sugerir temas também, a gente pode, a partir do tema lá, ligar a câmera aí. Falar aí também. Mas olha só, deixa eu falar o porquê que eu queria e gostaria, e na verdade estou colocando à tona aqui hoje essa oportunidade de você participar conosco sobre esse tema. Por quê? O que eu vejo na prática é a necessidade de haver essa coerência, essa coesão entre o que a gente pratica, ou pelo menos crê com base no que está escrito, né, no campo teórico, e o que a gente pratica, ou seja, aquilo que a gente leva realmente no nosso cotidiano, e aí eu chamo de testemunho. O cristão e o testemunho dentro, como eu já falei, desse relacionamento interpessoal. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender. Olha o que eu estou falando. Eu sou um camarada, moro em Águas Claras, aqui em Salvador, Bahia, certo? E tenho, assim como você também, seus vizinhos, beleza? Só que todo dia de manhã, o que eu faço todo dia de manhã? Todo dia de manhã eu sou obrigado a acordar, né? E antes mesmo de cumprir essa missão que é diária e que não é provocada por mim, eu faço por uma questão do comportamento influenciado pela cultura dos meus vizinhos. Por exemplo, existe uma lei que inclusive criminaliza, criminaliza essa questão aí de você ter o seu animal de estimação. E você vai até a rua levar esse animal de estimação, e esse animal de estimação, vamos dizer assim, um cachorro, por exemplo, né? Animal. E ele faz cocô. Ficou na rua. Existem leis municipais que criminalizam. Ou seja, é uma infração cometida pelo dono, ou seja, o responsável pelo cão e pelo o que ele faz lá é o dono. Logo, o dono é obrigado a limpar a sujeira que ele faz. Beleza? Então, no meu bairro, na minha vizinhança, eu não sei aí, mas na minha vizinhança, lá, culturalmente falando, o cachorro é meu, só que eu
crio o cachorro na rua, eu crio o cachorro livre, então todo dia de manhã eu largo ele para ele poder ir lá na casa do vizinho, enfim, fazer a necessidade dele lá na casa do vizinho. Então eu todo dia de manhã limpo a casa, passo o pano e tal, e tenho que fazer o quê? Limpeza ali Externa. Externa, tem que fazer. Então assim, eu tô pegando esse exemplo pra você entender. Ouça, eu tô falando de uma prática cotidiana que talvez aconteça aí na sua vizinhança também. Se acontece, você até coloca nos comentários Os aí. condomínios têm regras para isso. Em condomínios tem regras. Não é o meu caso, eu moro em condomínio, mas olha só, eu moro nessa vizinhança, só que assim, esse comportamento, ele é bem típico de regiões periféricas. Eu tô falando de cultura mesmo. Eu não tô dizendo que pessoas de bairros nobres, né, são mais educados ou têm uma prática. Eu não tô afirmando, não é mais inteligente, não, eu tô falando que o comportamento cultural de pessoas que moram em região periférica, como é o meu caso, ela normaliza ou coloca como uma prática natural, ou seja, naturaliza essa prática. E já solta o cachorro, não é sério, solta o cachorro e todo dia tá lá. Então, ao redor, né, na rua ali e tal, eu faço aquela limpeza e tal. Aí, o meu comportamento como cristão, aí entra, olha como é que eu estou convergindo o tema com a questão da coerência, com a questão prática. Porque veja, eu como cristão, cara, eu não tenho cachorro, certo? Não tenho gato, então eu tenho que lidar com isso. E ao mesmo tempo eu digo, puxa, como é que pode, né? Pra mim é uma afronta, porque o vizinho que faz isso, você tá cuidando ele do faz, cachorro. ele faz proposital. Só que eu faço, mas ouça, o que é que pode haver a partir do temperamento da pessoa, a partir da educação, até da educação, do caráter, do histórico dele, ele pode reagir. Aí vem Newton, né? Na verdade, o que você está fazendo já é uma reação em informar, ele se sente coagido, ele reage à sua reação. Não é isso, a então, depender da assim, personalidade. É bom a gente colocar esses temas à tona, porque veja, cristão. Então, assim, algumas coisas do seu comportamento, ele é freado não porque você concorda ou porque você é bom, porque você. Não, é porque você usa a adaptação do negar a si mesmo com base nesses princípios que você acredita. Sim. Do que eu estou falando, por exemplo, tem pessoas lá que já botaram veneno para matar o cachorro, alguns comparam. Não é sério, eu tinha um gato com resto. Aí pega instrumentos perfurante e atira sobre. Enfim, agride o cachorro, então assim. E ele tá fazendo isso reagindo ao que, pô, bicho, eu não tenho cachorro, eu tenho que ficar todo dia limpando, então isso aí. Só que ao mesmo tempo, eu paro pra pensar. Nesse exemplo que eu tô dando, eu pego um exemplo basicão, pô. Então, bota pra sua cabeça pra pensar aí. É um exemplo básico, só que eu veja. O meu comportamento cristão, tanto quanto o do vizinho lá que não é tão cristão assim no sentido das atitudes. Por que ele toma essa atitude? Porque, pô, todo dia pra ele é uma afronta e o outro lá até zomba, porque ele faz todo dia de manhã, já é certo. Aí eu digo, caramba, velho. Aí eu digo, pô, não é que tá certo essa reação de ele agredir o cachorro, nunca. Ou procurar um meio Sim. de não só agredir, mas colocar veneno para matar o cachorro e tal. Mas já aconteceu casos lá disso, não só cachorro como gatos. A pessoa rapidamente imagina que a pessoa não gosta de animais. Não, ele está reagindo à situação do que o animal está causando para ele. Isso, não, nada a coberto o fato. Ele é uma pessoa que tem um ato antissocial. Inclusive é punitivo com leis, que é criminalista. Isso que eu tô falando. Atentado contra o animal chega a ser enquadrado como crime. Luiz Manuel que eu diga. Então, assim, mas eu estou trazendo essa tona porque assim, ó, no meu caso, na minha convivência, aplica-se essa questão do testemunho e essa questão do ser cristão. Porque veja, como é que eu analiso aí? Vem a questão de como é que você entende o que você... Eu vou mais a profundo agora, né? Entendi, eu acho que eu entendi o tema aqui, vai pegar pesado. Então, como é que você acredita? Como é que você reage diante disso aqui? Porque veja, o que uma situação dessa pode causar? Eu estou dando um exemplo, vou dar só outro para deixar aqui aguçado o que é que a contribuição de Marcelo. Porque veja, eu estou trazendo só um temazinho, um exemplo, agora eu vou trazer outro, você pega os dois e coloca aí seu posicionamento. Outra questão, por exemplo, eu não gosto de determinados ritmos musicais, odeio inclusive alguns. Só que eu, ao mesmo tempo, sou obrigado, né? Não, sério, antigamente, o que acontecia? Eu colocava o rádio lá, né, em qualquer sintonia que fosse, tocando uma música que não me agradava. O que é que eu ia lá? Eu mudava a estação, beleza? Sim, era assim. Só que hoje não tem como, porque o camarada traz um paredão, não, é sério, traz um paredão na minha porta. Paredão é aqueles carros, né, automotivos, né, que tem lá um som potente, e eles colocam aquelas músicas, né, que eles gostam lá e tal. E digo, meu Deus, e eu tento não ouvir, eu não tenho opção de chegar e mudar a estação ou diminuir lá no meu. Não tem como, porque eu estou na minha porta. Você vai acabar gostando. Então, ou seja, veja, só que aí entra mais uma vez o tema que está sendo posto aqui, pô. É eu, JD, diante de um cenário que me desagrada, que eu tenho que, inclusive,
para poder conversar na parte interna da minha casa. Alto, tenho que falar alto, Sim. gritando, porque o som que está na frente da minha porta é tão alto que você, para se comunicar, você tem que falar, elevar o volume, né, da sua voz, sem falar também se você estiver ouvindo um som ou assistindo TV, você tem que aumentar o máximo. Então assim, é outra situação que o meu cotidiano acontece, porque a cultura da vizinhança, das pessoas que moram ali na redondeza lá, esse comportamento. Então assim, mas aí vem a questão, e o nosso testemunho, o nosso sistema comportamental diante das situações como essa, então, são várias, eu estou sendo só dois aqui, aí eu vou lhe dizer agora como é que cabe no meu posicionamento, o que passa na minha cabeça. Existe algo chamado... Lei municipal? Hã? Lei municipal? Então, tem as leis municipais que... abranger um pouco que inclusive, não, que criminaliza realmente, entendeu? Isso é fato. E inclusive tem aqui em Salvador o número 156, você vai ligar lá e tal, você vai denunciar, né, sobre essa questão aí de, eles chamam de poluição sonora e tal, enfim, né, existe ali as regras, a questão até do nível de decibéis e tal, só que a pessoa não respeita. Só que veja, olha a questão toda que eu estou falando aqui, eu estou falando de testemunho cristão e o testemunho aonde você convive, porque uma coisa é você, né, ter princípios bíblicos, uma coisa é você ter a sua prática de ida ao templo, a convivência com seus irmãos na igreja, outra coisa é o seu relacionamento interpessoal com a sua vizinhança, com sua família, na sua faculdade, ou seja, nesses grupos sociais te colocam em alguns cenários que se comportar como cristão é um desafio muito grande. Aí entra a questão do tempo, porque veja, o que dá vontade de fazer algumas vezes, meu amigo, eu estou sendo sincero, pô. Eu estou sendo aqui sinceraço. A vontade que dá algumas situações é chutar o pau da barraca, meu cara. Como cristão. Então é isso que eu quero que você entenda. Só que existe... Mas não é proibido o cristão se enfurecer. Não é devido. Assim, mas não é dando a dedo para que faça. Irado, não deixa o sol se pôr sobre a sua vida. Tipo assim, ó, tirou ali, tá aquela coisa toda. Aí a Bíblia orienta o que o papai não deixa essa coisa ir alimentando-se, o tempo passando ali, porque senão muda a ira, vai virando ódio, ressentimento, como pensar que não, estão no inferno, né? Mas ouça, por que eu tô falando isso? Porque eu já tive situações, não sei, aí na sua realidade, no seu contexto, mas de eu chegar para um camarada, né? Esse camarada, por exemplo, o exemplo do paredão, né? Sabendo que o cara tava meio que alcoolizado e tal, ali em uso de entorpecentes, poderia dar problema, e são vários casos aí que acontecem, inclusive é noticiado né, em alguns jornais aí, em algumas matérias televisivas, que briga de vizinho, não sei o que, aí foi lá e matou, enfim, acontece muito. O que eu fiz? Eu esperei, suportei aquilo tudo lá e tal. No dia seguinte, quando ele passou a ressaca, eu fui lá conversar com ele. Bateu um papo Com ele. Campeão e tal. Quase isso, né? Aí cheguei lá e tal, aí comecei a argumentar com ele para fazer ele refletir, né? Que aquilo que ele estava fazendo e tal, se eu fosse conversar no momento que ele estava lá, sob efeito do álcool, poderia dar problema. Então eu esperei, ó, a coerência, eu esperei, mas também não deixei de fazê-lo. Talvez você, presta atenção, você tá aí, ó, você já tá por aqui, você não tá por aqui já, ó. Aí ao invés de você tentar resolver, isso é um exemplo que eu tô dando como eu fiz, beleza? Você já tá tão que na sua percepção, se fizer mais uma vez... já chegou ao limite, olha, perder a... Eu não tô dizendo que você tá errado não, pô, só que... Calma, tomar uma atitude errônea. Presta atenção, você pode fazer uma grande... E não me corta isso não, o diretor não corta não. Você pode fazer uma grande merda. Sim. Se você não tiver coerência com isso que eu tô falando aqui. Estou falando de experiência própria. Aí vem a coerência. O que está me fazendo ter determinadas atitudes é saber que eu sou cristão e como é que eu posso testemunhar no meu relacionamento interpessoal, no meu convívio, nesse sentido. Eu achei a melhor maneira... de cristão dentro da dificuldade. Porque assim, eu tinha razões para chegar, tocar terror, mas olha aí, vamos lá, digamos assim, ainda que eu fosse falar de forma branda, porque a Bíblia diz, né, que a palavra branda, ela acalma, né, o furor, ela acalma o furor, né, mas mesmo de forma branda, como ele estava sob efeito de álcool, poderia ter uma confusão. Sim. A minha sabedoria foi, vou segurar a onda, isso. Vou segurar a onda, quando ele estiver lúcido, né, ou pelo menos não sob efeito aí de álcool, de droga e tal, converso com ele, aí ficou aquela coisa toda ali e tal, eu consegui resolver dessa forma, mas é até bom dar esses exemplos aqui, porque se você estiver nesse cenário aí, meu caro, cuidado da forma que você se porta. E eu tô de alerta então, né? Não, e é um detalhe, pô, eu tô falando de pessoas que é cristão, vive ali, vai tentando ali, mas chega uma hora, meu irmão, que realmente é complicado. Aí, agora sim, ó, por exemplo, deu o exemplo aqui do gato, do cachorro, porque você talvez também já tá chegando num nível que você, olha, eu vou botar veneno nesse, vou matar todo mundo. E cuidado,
Olha o que eu tô falando, pelo amor de Deus, cuidado. Eu tô batendo um papo aqui, trazendo à tona, porque eu vejo que tem algumas coisas que impulsionam a gente a agir de algumas formas que, se não fosse Deus, meu cara, e se não fossem esses princípios cristãos, a gente faria muita merda, pô. A gente faria muita bobagem. Então assim, eu tô querendo trazer isso à tona, eu quero até aproveitar você, deixa eu passar a bola para Marcelo, para ver se ele já tem alguma experiência em alguma área desse sentido e o seu posicionamento, para entender mais ou menos como é que funciona. Mas deu para entender mais ou menos como é esse princípio que eu tô falando aqui, né? Deu tanto que, se eu for começar a falar, a gente vai começar a interagir, esse vídeo vai ficar gigante. Nossa! Bom, eu trabalho em 2 locais, judicial, eu trabalho com justiça, em ambos trabalho em 2 lugares, então relatos disso é quase todo diário, já começa por aí. Então, eu tenho vários trabalhos, os 2 que eu exerço de atividade de CLT, eles são na parte judicial. E assim, a gente ouve de tudo. Eu vou partir pela uma colocação que foi exposta aqui, que eu vou colocar o cristão que pratica e exercita essa conduta de saber quais são os seus frutos, de se apresentar-se como a todo momento, desde a hora de acordar até a hora de dormir, e o problema social. Eu vou falar assim uma coisa um pouco meio que orbitando esse assunto, mas assim, parece até que por ser cristão e tomando cada dia consciência disso, vem mais provações. Não. Não é complicado, porque moldar o nosso caráter é difícil. Tenta não esquecer, meu, a sua linha de raciocínio. Tenta não esquecer. Não, pra isso segura aí, vai lá. Não esquece não, deixa eu dar uma... Eu vou ter que falar isso, porque senão eu vou esquecer. Pessoal, olha só. Tem eu até falei sobre isso, sobre essa questão aí, de como é que funciona o nosso cérebro, né? O cérebro funciona nessa questão da repetição, a partir da recompensa da repetição, ele consegue, na verdade, direcionar a atenção para determinadas coisas. Por exemplo, eu até citei um exemplo aqui, né? Tanto com um dos meus colegas lá, Júnior, e eu acho que eu comentei também com o Marcelo. Por exemplo, eu comprei o carro, um Fiat Siena, e depois que eu comprei esse carro Fiat Siena, que já estava sob meu poder, eu estou convivendo com essa nova realidade que é ter o pertencimento de um veículo. Eu passei a andar na rua e ver meio mundo de uma quantidade extrema de Fiat Siena, como se, meu Deus, todo mundo tá falando Fiat Siena, mas esse é o carro que eu compraria. Mas eu compro o carro taquitado. Olha coincidência, mas olha coisa louca. Não, é engraçado isso, mas o cérebro é interessante, né? Não é que passou a ter vários carros na minha frente, não é porque o cérebro ele passa a me direcionar. A visualizar. E a impressão é essa mesmo. Então, eu queria fazer esse comentário, porque assim, ele vai citar algo aí sobre essa questão aí do que ele fala assim, que parece, que vem mais provação, é porque tem a ver com isso. Parece assim, essa questão, quando enxergamos a dificuldade, parece também, que outro ponto, rapidamente, que nós somos o trigo, o restante tudo é joio. E eu sempre falo assim pra mim mesmo, quando eu percebo trânsito, que é uma coisa que causa bastante isso, que no furor de uma reação você acaba tendo um distúrbio, você causa um acidente, enfim, para você ter essa fração de segundo de racionalidade que você exerce um papel na sociedade em ser cristão, não para o próximo, mas continuamente para você mesmo, é um se testar e um matar leão todo dia. É difícil ser evangélico em todos os períodos, inclusive no nosso tempo social, e assim, a lei que deveria ser boa e branda pra gente, seria o exercício da lei municipal, que é essa que, por exemplo, ajudaria em determinado aspecto. O vizinho tá com um som alto, e às vezes é você, alguém ligar e reclamar, a pessoa tomar consciência, não, ela vira uma afronta. As leis que deveriam ser para, de certa forma, ajudar a sociedade a viver dentre ela mesma, a que não se mata em si, elas não estão muito nesse aspecto efetivo para poder trazer esse benefício. Então, se você contar com a lei em uma situação dessa, é muito complicado. Porque você pensa assim 2 vezes. Se eu for, ninguém vai atender ou não vai ser interagido. E se fizer, você vai criar uma antipatia com possibilidades aí de... Você abrange a situação pelo fato de você ser uma pessoa mais racional. Quem paga o preço é geralmente quem tem uma vida que procura mais a calmaria. Mas não quer dizer também que, pelo fato de ser evangélico, a gente não cause danos a outrem. Que aí vem um detalhe. Muitas das vezes eu posso colocar um louvor na minha casa e só o fato de colocado em um momento oportuno, em uma situação adequada, cause distúrbio para o meu vizinho. E aí você pensa, poxa, mas eu estou fazendo uma coisa que é certa, está dentro do horário, está dentro do momento adequado, está dentro da minha situação, da minha residência, em um volume adequado. E a antipatia do seu vizinho ele é tão alta
Mesmo ele sendo evangélico, ele acha que você não tem possibilidade de você estar satisfeito com aquilo porque ele se incomoda em tudo. E aí o evangélico, aquele que ocorre na ação, se sente prejudicado e ora a Deus para que Deus interaja criando um dano no seu vizinho ou tentando agir com justiça. E assim, é uma eclosão de vários aspectos. Você citou o lance do animal, correto? Aqui no condomínio tem isso. As regras para que os animais, a pessoa saia com um determinado saquinho, né? Para poder fazer recolhimento. E quando o animal faz mole? Que ninguém vê ninguém limpando. Isso cabe para muitos dos condomínios, entendeu? Então, quando eu morava na minha residência, eu tinha os cachorros raramente saíam, eu saía com o acompanhador. Então, mas era notório ver outros cachorros de rua, inclusive. A minha casa está alugada agora, tá nesse quesito. A pessoa sabe quais são os regimentos do local em geral. Aqui existem outros regimentos que favorecem uma boa estadia. A política de boa vizinhança, nesses aspectos, tira metade do estresse da população. Mas nem todo mundo é adequado a isso, entendeu? Tem gente que são educados por natureza, que passa por você dar um bom dia, e tem outras pessoas que, aquelas que dão um bom dia, acham, tá tirando onda, ou coisa do tipo, e aquelas que não dão bom dia, muitas pessoas não dão importância e outras dizem que esse é mal educado. Então, você está constantemente sendo redarguido pelas condutas dos outros. Em geral, o assunto que eu vou dizer é: até que ponto você tem sido vítima ou réu de juízes que são toda a população dentro das regras de aprendizado deles? Exemplo, se a pessoa foi ignorante o bastante, ele pode te julgar pelas simplesmente suas vestes. Se a pessoa tiver um discernimento um pouco a mais, ele não precisa fazer essa parte de julgamento. Se a pessoa for mais inteligente em alguns aspectos, ele passa a ter respeito pelo próximo. E a educação de uma pessoa que rebusca mais um convívio social melhor, ela passa a ser melhor também. Então, você vai ver vários tipos de classificações de seres humanos dentro de um comportamento, e nesse meio social, muita gente tem diferente de comportamento para as mesmas reações e diferentes julgamentos para aquela situação. A gente, por vezes, paga pela ignorância dos outros. Eu não sou do tipo que gosta de som alto, então eu mantenho meu sonho na classificação, mas o meu vizinho, por exemplo, trabalha em casa e eu ouço a madrugada inteira o barulho que ele causa aqui. E eu também não sei qual o barulho que eu causo com ele. É complexo, entendeu? Então, até no momento, ele não veio reclamar de absolutamente barulhos aqui, e eu, por vez, eu tomo a iniciativa de, muitas vezes, eu me ocultar, porque eu gosto de dormir em determinado horário, dentro dos padrões, e não causar nenhum problema também. Mas eu devo estar causando algum incômodo sem saber, porque ele, por vez, não sabe, talvez não saiba o incômodo que está me causando. Não, mas assim, aí entra a questão da comunicação. Então, assim, aqui pode haver aquela comunicação, aquele exemplo que eu dei, do meu exemplo em si, sim, que você foi lá porque você pode evitar, na verdade, muitos problemas. Sim. Eu já vi pessoas, na verdade, dizer assim, que ele suporta ali, só que ele convive durante muito tempo, anos e anos, e ele nunca teve a coragem, sim, né, ou a atitude de chegar simplesmente e colocar, né, o assunto ali em panos limpos para poder esclarecer. Aí tem pessoas que têm essa dificuldade comunicacional. Pronto. Na reunião de condomínio você já foi alguma? Não. Essa galera toda junta tentando decidir coisas que algumas lógicas não funcionam. Quem já foi pra reunião de condomínio sabe o que eu estou dizendo. Não, isso que você tá colocando aqui são E entra muito aquela situação do ego. Tá entendendo? Que quem tem melhor comunicação, aí tem um declínio para ser uma pessoa que se comporta mal e quer se sobressair sobre os outros. Então é coerente, na verdade. É uma antropologia, é um estudo social que não é fácil. Entendeu? Agora, dentro do meio evangélico que é o nosso, assim, o melhor comportamento e a melhor atitude é aquela mais branda, que não causa distúrbio nem problemas posteriormente, pelo menos assim que eu vejo. E a gente passa por essas provações, porque tem gente que vende o seu imóvel, sai daquele lugar por causa de barulho, ou por causa de outras condutas, que não está satisfeito com aquilo. Sorte daquelas que conseguem, entendeu? O pior é que não tem possibilidade de uma mudança, porque você pode sair do local quando você não se sente bem confortável, mas quando você é obrigado a estar no local, por questões financeiras em geral, isso aí é outro problema. Então, ou você se molda ao meio, ou você tem que virar uma anátema, coisa alguma, porque é difícil. Eu não tenho uma solução para isso. Vejo lá que não há uma solução. Acaba judicial, acaba um problema de briga de vizinho mesmo, literalmente, e assim, acaba nesses jornais. Não, e um detalhe. A solução que você tomou, particularmente, deveras, é bem interessante.
E assim, E siga de exemplo, viu, gente? assim, eu acho que eu trazer esses temas é interessante porque, ó, eu estou falando de questão de testemunho, ou seja, o que você consegue praticar com base nos princípios daquilo que você acredita e prega, só que eu estou no exemplo de vivência, só que esse mesmo cristão, em questão de testemunho, é o mesmo que, na sua prática, a consciência dele não vai deixar o camarada, né, fazer algum tipo de negócio, né? Eu estou falando que envolve dinheiro, que envolve troca, compra, venda. Por exemplo, o camarada vai lá, né, o determinado vizinho, o irmão, o amigo, conhecido, tem uma determinada empresa lá, trabalha, vamos botar uma empresa de gás, por exemplo, o cara é dono de uma empresa de gás, né? Ele tem lá o posto de distribuição dele lá e o camarada lá, acabou o gás dele e tal. Aí vai lá e, pô, tem como adiantar um gás aí, tal, dia 5 eu te dou, é dia 30 ainda, dia 5, papá. Aquela coisa, aí pegou o gás, né? Pegou o gás. Tá. Aí ele pegou o gás, fiado, não pagou, né? Só que dia 5 ele disse que ia pagar, né? Sim. Aí veio dia 5, dia 10 e tal, e aí, em vez de ele inventou uma coisa e tal, era ano de copo e tal, a TV tá na promoção, Black Friday e tal. Comprou o negócio, não pagou o gás. Não pagou, depois eu vi o negócio do gás. Aí a coisa foi acontecendo, né? Então assim, ora, se você for olhar, essa questão do ser, né, o estado de ser cristão e o testemunho tem a ver com isso, porque veja, às vezes o camarada, né, se coloca em um cenário que é totalmente diverso, diverge totalmente com aquilo que deveria ser. Porque veja, quando eu falo desses princípios, são coisas básicas. O cristão em si, se ele não tiver essa questão, eu não estou falando de práticas religiosas a partir da adoração, de jejum, de igreja, não estou falando disso não, estou falando de o testemunho que ele dá em relação a esse relacionamento interpessoal, porque o camarada vai lá, vai pagar o que você deve, rapaz. Em outras palavras. Mas aí... Não sei assim. É nesse sentido que eu estou falando também. Tem a ver com isso, pô. Essas questões de relacionamento interpessoal, essas questões que eu citei aqui, esses dois exemplos, né? Mas também nesse sentido também, porque é tudo relacionamento interpessoal. E olha a preocupação que deve ter do cristão verdadeiramente com esse convívio, porque tudo é convívio, se você for observar, é tudo relacionamento interpessoal, porque é um exemplo que eu estou dando assim, né? Porque amar o teu próximo é justamente ensinar os seus inimigos. É um exercício que não é fácil, filho. Tá lá e eu acredito, muitas das regras que a Bíblia aplica, principalmente o que Jesus falou e referente aos mandamentos, é uma regra social. Ele não é uma regra de conduta de salvação, mas se você se der bem nessa sociedade, vivendo com aquele impacto do que o Evangelho trouxe para você, a vivência é só essa, só luta. Não é fácil ser evangélico, quem tem a perspectiva de viver nessa prática, cara, e outra coisa, no meu ideal é que o que você fez, essa atitude que você fez, que é deveras plausível pra caramba, pode ter sido muito orientada por Deus, porque Deus dá o livro pra gente, pra muitas das pessoas. Sim. E todas as pessoas buscam a Deus, todas, desde quem comete delitos a quem comete benefícios, mas em geral, quando você se coloca em pedir misericórdia ao Senhor nesses aspectos, Ele te dá livramento, e pode ser o livramento não de uma coisa que hiper surreal, de planos e entidades, mas pode ser um problema que o próximo está causando, entendeu? Então, assim, até que ponto você entende o que é amar o próximo? Esse exercício que você fez foi aguardar o melhor momento, a melhor estratégia para tentar ser ouvido, para tentar também dar uma resolutividade, que pode ser no momento, ele entendeu o fato, e depois passar a voltar a ser isso. Na cabeça de todo mundo, inclusive na nossa, tem critérios, pô, e a gente não consegue corroborar e vai entrar a parte... Sempre vai entrar comportamental e social, sempre vai entrar. Mas praticar o exercício evangélico, principalmente para dar testemunho dentro da igreja. Quando você leva testemunho, caramba, aí eu posso dizer por vivência também, assim como você. Muito daqueles maus testemunhos que eles dão, eles não confessam na igreja para dizer que foi beneficiado. E sim, o benefício parece uma rede social que só mostra o que é bom. Entendeu? Mas na prática, o exercício de ser um cidadão que causa problemas, o falso moralismo impregnado pelos irmãos e por geral na igreja também existe. Entendeu? Lá o corpo não está descarto disso. Nesse aspecto, caramba, quando você vê e se compromete com esse ideal, você percebe assim, é sério que o irmão X pega fiado e não paga? É sério que o irmão Y fraudou tal pessoa? É sério que o irmão Y bateu em tal pessoa? É sério que o irmão ele tem essa conduta dentro de casa? Não. Isso está ramificado. Torna-se um meio social, mesmo com o corpo da igreja. E todo mundo quer estar certo. Não, é interessante, isso que você está citando aí, porque assim, veja bem, quando a Bíblia diz, aí está no livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo estava falando sobre essa questão dos frutos, né? Fruto do Espírito, que fala que o amor, a alegria, a longanimidade, benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele vai fazendo uma lista ali, né? Tem nove características lá, está lá no livro de Gálatas, assim. Sim. Olha uma coisa interessante.
O fruto, na verdade, ele diverge, né? Ele separa um pouco sobre a questão dos dons, porque às vezes você vê uma pessoa, né? E o estereótipo dela assim, o externo dela é todo espiritual, tal, a questão das vestes, a questão do falar, a questão do esse é o testemunho que ele está mostrando. Então assim, ó, talvez você está se enganando com essa, até os dons que ela tem e tal, e você não vai nos bastidores, que seria no caso a possibilidade que você tem de saber realmente quais são os frutos. Porque veja, por mais que haja esse estereótipo de espiritual, e quando você vai no privado da pessoa, nunca ouviu, por exemplo, pregando, vamos lá, eu pregando, mas sou casado, pô, beleza? Sim. Aí você vai trocar ideia com minha esposa, há uma incoerência em relação a figura que está sendo apresentada. Exatamente. Entendi. Totalmente. Isso acontece então, todo assim, mundo. Então assim, qual é o cuidado, na verdade, que a gente deve ter? Tá tudo no tema, se você for ver tudo, o cristão está no testemunho. Porque quem tem mais habilidade para falar da minha espiritualidade, da minha comunhão, do meu relacionamento com Deus, é minha esposa que dorme comigo. Ora, é incoerente. E aí cai no julgamento dela também, se tiver um nível de coerência com a informação do que ela prega e vive também, para poder dar um julgamento, e a gente tem uma informação por ela, é um quesito. E também ela pode ser ignorante e te julgar. Sabe qual é o julgamento social? Mas é massa isso. Olha o que eu tô falando porque é massa, porque veja, Jesus, pô, rapaz, essa é a questão toda. Você chegou num ponto topzera das galáxias. Não, sério. Vai ficar difícil. Não, sério, porque assim, sabe por que, pessoal? Agora presta atenção, vamos lá. Talvez pode haver isso aí também. Pode ser. Isso. Não, pode haver, porque veja, aí, e quando o JD acontece, da pessoa de fato ter um testemunho interessante, tá, fiel, fidedigno, e essa questão da calúnia, de pessoa que inventam e tal, e acaba defamando a imagem daquela pessoa sendo mentira. Tem uma base. O que ele falou é interessante, porque se a pessoa não tiver moral também para falar, ou utiliza-se, né? Ou até ignorância. Também. Você quer essa avaliação? Olha que bacana, mas olha que interessante. Rapaz, quando Pilatos estava lá, não é sério, porque massa isso. Pilatos, ele chegou, ele estava ouvindo todos ali, os judeus, os senhores, os anciões, os sacerdotes, sumos sacerdotes, acusando e dizendo uma série de acusações contra Jesus. Cara, chegou uma hora que ele olhou e disse, cara, não tem como continuar falando. Ele falou assim, você não tá entendendo, não, que é tudo hipócrita aqui, não. Rapaz, eu não consigo ver, eu não consigo achar alguma coisa pra condenar o cara. Não tem, sério. Mas eu falei milhares de coisas dele. Não, você não tá entendendo, não tem. Olha que interessante. Isso aí eu entendi. Mas não, porque ele fala contra o templo, disse que vai derrubar esse templo aqui, e 3 dias vai reconstruir, aí fala um bocado de coisa aí. Tem um relato que não é mencionado, que ele fala assim, e se for verdade, que não está nas nossas traduções atuais, e se acontecer de fato, porque ele não deu para esse tempo agora acrescentando, imagine se hoje eu falo mal de você, depois você mostra de fato que não é aquilo. Não, aí o ditado cai por terra. Esse negócio de a primeira impressão que fica é algo que... A primeira impressão má é a que fica. Exatamente. E a boa impressão e fica até o tempo em que a verdade vem à tona. É difícil. Vamos mudar o ditado. O ditado mudou. A partir de agora mudou. A primeira impressão é a que fica até o momento em que a verdade vem à tona. Bota aí, JD. E agora apareceu o que aconteceu. Olha que interessante isso. Porque veja, você não precisa nem se preocupar aí, vendo essa questão da questão do cristão e seu testemunho, você não precisa se preocupar com isso, porque quando for incoerente aquilo que estão dizendo contra você, fica tranquilo. Se você estiver realmente na base. Se você estiver, meu amigo, fica tranquilo, porque é só um espaço de tempo para a justiça e a verdade vir à tona. Aí vai acontecer aquilo, pô. Como é que eu vou acusar? Não tem como. Aí, olha que coisa interessante. Quando deixa eu ver o nome do Estevão, o primeiro mártir, né? Estevão. Olha que coisa interessante, tá no livro de Atos 7. Olha que coisa interessante. O camarada, pô, ele veio fazendo um apanhado, porque ele estava sendo perseguido assim como os cristãos naquela época ali, né? Naquele contexto. E Deus estava fazendo sinais e prodígios grandiosos através de Estevão. Aí decidiram o quê? Apedrejar o cara, né? Pô, mas veio o desejo, a raiva, o ódio deles em apedrejar Estevão. A partir de quê? O cara apresentou Jesus, pô. O cara apresentou desde Gênesis, o cara pegou a genealogia toda histórica dos profetas, veio citando, até chegar ali, aquele tempo lá, em relação ao plano de salvação que só em Cristo, e decidiram lá apresentar o cara. Havia motivo? Havia razão? Havia... Cara... Só Deus mesmo falou assim. Aí você fala, já também, mas ele se lascou, mas ele se leou, mas presta atenção. Ele foi abraçado pelo eu não sei, eu não sei, porque veja, quando ele estava sendo apedrejado, diz a Bíblia,
que ele se colocou de joelho. Mas quando ele olhou, rapaz, ele viu o céu aberto e Jesus não estava sentado não, Jesus estava de pé. E estava comemorando. Olha que interessante. Agora, é loucura aí, né? Tem que ser, é o estado de ser. Pra olhar, você ser avaliado não. como um filho de Deus por ele. Meu amigo, rapaz, não é. Então assim, uma coisa interessante, isso é lindo, pô. Jesus foi levado ao céu e está dentro do Pai sentado. Sentado o quê? Quando Estevão viu, e foi de pé. Então, irmãos, assim, ó, eu tô falando isso aqui, né, coisa fúria assim, porque, pô, coisa interessante. Ainda que, nesse processo do ser cristão e testemunhar, haja porventura grupos ou pessoas que venham invalidar aquilo que de fato você é como essência, passando outra imagem, fica tranquilo, pô. Se você tiver uma conduta dentro do Evangelho, fica vivendo essa forma de interação, as atitudes, as reações, sendo essas, porque é a constância, a gente tem que estar sempre sabendo que vai ser avaliado pelo nosso Pai. Esse é o juiz que fala assim, eu tenho o poder de julgar se ele realmente tem coerência aqui e se as obras dele são validadas e se o testemunho dele é real. Deus falando, eu que tenho esse poder de saber sobre isso, porque esse leva abraço. E mesmo assim, depois de morto, você vai para o próximo plano. Você vai para morar com aquilo que você acreditou a vida inteira, que você fez certo dentro das condutas, e interagir com a sociedade também, nesse aspecto de dizer, eu sou do Pai. E mesmo a sociedade, vendo que você vai para o Pai, ainda continua te julgando como errado. Eu falo, quando não tiverem nada para falar de você, se preocupe, não, vão inventar. Então, assim, mas assim, ó, mas pessoal, assim, eu tô trazendo essa tona, eu acho que ficou até grande o vídeo, vamos encerrar, vamos encerrar porque assim, ó, acabou ficando extenso, mas assim, eu queria trazer isso aqui porque assim, ó, nós precisamos ter esses princípios e essa base de princípios entendendo que quando porventura eu não tiver condições de praticar aquilo que é mais coerente, mais próximo da vontade de Deus no sentido do meu sistema comportamental como cristão, eu preciso pedir a Deus que me dê, beleza? É porque tem essa questão da casa funcionar. Peça a Deus que Deus vai te dar. E quando você estiver conseguindo praticar e inventar, fica tranquilo que ele é seu advogado. E tem um baita advogado. Não, tá lá no livro de primeira João. Então assim, ele é o advogado por excelência. Advogado. Então assim, eu tô falando assim o seguinte, porque nós precisamos ter essa coerência cristã e quando parece que nós estamos sendo injustiçados, como desse caso da incoerência, do estado de ser, como foi dito aqui, é por isso que a gente precisa ter essa base de o seu comportamento, com outras palavras, a sua pregação é o seu testemunho. O seu testemunho tem que ser a pregação, sabe? A sua vida tem que pregar, você tem que olhar para você, sabe? Pô, como é você como pai? Como é você como um profissional? Como é você como um filho? Segue o seu auto-julgamento. Não faça julgamentos externos, faça julgamentos constantemente a você. Ouça os julgamentos que fazem a seu respeito e continuamente em Cristo tente melhorá-los. Acho que vai ser um bom princípio, né? Se você ouvir que tem crítica a seu respeito, por mais que você tenha interagindo de forma adequada na sua perspectiva, ouça as críticas a seu respeito e tente melhorá-las. Para aquelas pessoas que lhe criticam, para aquelas pessoas que conduzem mal a sua conduta, eles passam a ter um julgamento pejorativo a seu respeito, sempre avalia. Eu faço uma aplicação para a minha vida, que é, eu sempre pego as cartas que foram colocadas para as igrejas, eu me sinto Coríntios. Então, em Coríntios eu falo assim, o que foi falado para Coríntios e tento me redaguir com base naquilo, então a igreja virou eu. Toda aquela informação que serviu para correção, eu uso para mim, entendeu? E essa é uma prática que, assim, se ele me fizer uma crítica hoje, eu vejo a perspectiva do que ele está dizendo e não rebater a sua crítica. Eu acho que é um exercício que funciona muito bem. Me trouxe mais calmaria ao meu coração em muitos aspectos. Eu deixei de ser muito mais reativo, me fez uma construção de um homem melhor e as minhas reações são para aqueles que precisam de ajudas, entendeu? Ações efetivamente a termos de prospecção e melhoria do próximo. Isso me fez, pelo menos, seguir o Evangelho. É por isso que a palavra é em mim. E meus frutos, vocês, ao redor as pessoas veem. Eu não me preocupo tanto, mas ainda assim, qualquer pessoa que critica, beleza, dou uma ouvida e tento orar pelo aquilo. Massa. Transforma a gente em seres humanos melhores. Vamos encerrar. Eu não tenho cachorro, viu, gente? Ainda tá, é isso aí, é importante. Olha assim, ó, não deixe de colocar seus comentários. Se não se inscreveu, se inscreve. Se veio até aqui no final desse vídeo, parabéns, obrigado de verdade. Ouça a música depois daqui. Sim, vem aí a música como ele prometeu, vai colocar aí no final, beleza? Ele tocando. Gente, o vídeo ficou grande, mas mais uma vez obrigado por você acompanhar até aqui.
E se não acompanhou também, obrigado, ouvindo depois. Põe os temas embaixo, a gente vai comentar sobre um tema que foi colocado por uma pessoa. Pronto. Vamos conversar sobre ele, não lembro agora, mas no próximo vídeo vai estar lá. E de antemão, que a graça e o amor do meu Pai transforme nossos corações todos os dias. Em nome de Jesus, damos graças. Amém, damos graças. Alixe-se já, aqui há vagas, a porta é estreita, é fio de navalha, esteja preparado, desiste jamais, que pega no arado não pode olhar pra trás, não adianta dizer que é soldado, só porque tem isso na camisa estampado, o verdadeiro guerreiro, ouve general chamando soldado, JD aqui se apresentando, eu vou. Eu vou, eu vou, não sei você parceiro, mas eu vou, eu vou, eu vou, não sei você parceiro, mas eu vou, eu vou, eu vou, não sei você parceiro, mas eu vou, eu vou, eu vou, não sei você parceiro, mas pronto para a guerra de joelhos no chão, minha arma principal, jejum e oração. Se a tentação vem forte, vai pegar que nada. Conselho de parceiro, amigo, para. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Verdadeiros soldados, guerreiros, heróis. Mesmo que você, soldado, esteja ferido, vá para o lugar mais alto, aos pés de Jesus Cristo. General de guerra, conta com você. É honra ou vergonha, você tem que escolher. Falei desde o começo sobre o fio da navalha. Se a tentação vier, mas pode não cair. Para! Dá um tempo, se possível, volta pro começo. Não se esqueça que por você Jesus pagou o preço. Vai questionar ou aceitar o que eu tô falando? Não pare de frente ao mar, ó. Vai marchando, eu vou. Eu vou. Eu vou. Não sei você, parceiro, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Não sei você, parceiro, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Não sei você, parceiro, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Não sei você, parceiro, mas muitos se alistaram comigo e cê esqueceu. Era pra tá lutando do lado de Deus. Observe, vejo, inacreditável. O cara guerreia é a papo do diabo. Metralhadora, alemã, fuzil 762. Vira esse negócio pra lá. Depois, nossa guerra não é contra a carne nem com sangue. Você vem de contra mim e fica gigante. Porém, contra os demônios fica mansinho. O que esse cara tá falando? Ô, Nil, que nada. Atira nos demônios, parceiro. Isso lá é hora de você sentir medo. O Espírito Santo é a força maior. Na companhia dele prefiro estar só. Cheguei, atormentador de demônios. Sai da frente, Satanás, é que eu vou marchando, eu vou. Eu vou. Eu vou. Não sei você, parceiro, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Não sei você, parceiro, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Não sei você, parceiro, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Não sei você, parceiro, mas fui lento e aprendi. O diabo é forte, maior é o que está em mim. Agora que aprendi é hora de praticar. Tudo que você aprende não é só pra se guardar. Todo conhecimento e fé sem obra é morta, esqueceu? É fresco sua memória. Todo poder e autoridade Deus deu a Cristo. Cristo me deu, por isso que sigo crendo no impossível.
impossível vai acontecer, já aconteceu. Na minha cabeça gera certeza, saudade, alegria, até mesmo a tristeza. Fala a verdade que é verdadeira, tem injetado na videira. Sei que o mundo já no maligno, mas não é por isso que vai se esconder. Escute amigo, mesmo em perigo, siga em frente, Deus é com você. Já vi muita coisa, ruim e boa, sei que posso falar para ti. Vem sempre diabo com dois trabalhos, um é levantar, o outro é cair. Quem garante não é homem, muito menos é lobisomem. É rio, é fonte, é filho do homem diante dele inimigo som. Isso que falo não é besteira, o evangelho não é brincadeira. Não fala neira do que não sabe Jesus, é vida, caminho, é verdade. Única força maior no universo que pode lançar o diabo no inferno. Por isso não temo o poder que eu quero, mas pra conquistar tem que ser sincera. Promessa, uma vale pra todos, todos que quiserem ser vitorioso. Seja no alívio ou no sufoco, ou até mesmo no vale de osso. Clamo ao Pai que me dá mais, sigo em frente e não olho pra trás. Vai ou não vai? Você é quem vai. Chega o marchando, sai Satanás. Não sei você, parceiro. Não sei você, parceiro. Eu vou marchando, eu vou marchando, eu vou marchando. Não sei você, parceiro, mas eu vou marchando, eu vou marchando, eu vou marchando. Não sei você, parceiro, mas eu vou marchando, eu vou marchando, eu vou marchando. Não sei você, parceiro, mas eu vou marchando, eu vou marchando, eu vou marchando. Não sei você, parceiro, mas eu vou marchando, eu vou marchando, eu vou marchando. Não sei você, parceiro, mas eu vou marchando, marchando, marchando.